Vamos lá, queridos irmãos, dar continuidade ao estudo da doutrina espírita, o nosso tema mediunidade. No último encontro, compartilhamos um assunto do livro Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, onde nós vimos que essa equipe se aprofundará neste livro em 4 pontos muito importantes para que a gente consiga o objetivo da consciência mediúnica. E são 4 pontes que podem nos levar a essa consciência. A primeira é a oração, a segunda a meditação, a terceira a ação e a quarta o estudo. E hoje nós vamos começar a aprofundar um pouquinho da primeira parte, que fala sobre a oração. E no item primeiro aqui, no 1.1, a equipe faz uma reflexão sobre a importância da oração, iniciando por citar algumas colocações que as pessoas fazem acerca da oração. Acreditando que a oração é para ser feita apenas em momentos felizes, porém em momentos felizes as pessoas não têm tempo para orar. Outros companheiros comentam que devemos orar em momentos difíceis, mas em momentos difíceis o desespero é tanto que não há como orar, não há condições. Outros exclamam que Deus e Jesus estão muito longe para nos escutarem, distantes da nossa realidade, sem pensar que a oração que deixam de fazer lhes retira a inspiração que vem e que é um dos objetivos da oração. Outros comentam que não tem tempo, sobre o cansaço, que não tem reservas físicas nem emocionais para orar. E aí a equipe coloca que é justamente porque esse homem não ora que as forças se esvaem e ele é vencido pelo estresse que lhe consome por dentro e por fora. E acrescentam que esses são problemas dos que se recusam. Deus não entra nas suas como na vida de ninguém sem ser desejado. Comentam ainda sobre preces que ficam só no desejo. O problema chega primeiro e não encontrou a pessoa preparada por não ter o hábito de fazer a prece para solicitar a força para as provas e expiações naturais da vida. Então, das preces que chegam atrasadas, no momento em que já está ocorrendo um problema e que mesmo que você a realize, há prejuízos ali a se contabilizar, né? E sobre aqueles comentários que fazemos, por que Deus consentiu que as coisas acontecessem assim, né? Sem pensarmos que se tivéssemos então o hábito de nos ligar a Deus, muitas situações poderiam ser amenizadas muito antes e teríamos mais força para passar por tudo aquilo que haveremos de passar. Há um parágrafo que diz, abre aspas, esses são problemas dos que não sabem orar, investem pouco e desejam ganhos além da medida, fecha aspas. Depois a equipe vai se reportar a um trecho da obra Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, onde ele fala da questão da vitória da oração, a vitória da prece. Então, vamos ver juntos. Abre aspas. A história começa com a mãe ajoelhada orando num dia de carnaval para pedir socorro ao Dr. Bezerra de Menezes, espírito, por Julinda, sua filha, internada no hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro, com diagnóstico médico de psicose maníaco-depressiva. Segundo a informação do espírito Filomeno, o narrador, Julinda procede de região espiritual infeliz para onde se precipitou em razão de abusos da sexualidade, reencarnando-se
com o propósito de reabilitar-se de erros e crimes perpetrados em encarnações anteriores. A primeira infância viveu-a entre pesadelos, insônias e distúrbios de comportamento, fenômenos esses oriundos das vinculações espirituais danosas e projeções do inconsciente, fazendo com que apresentasse, desde os 3 anos de idade, disritmias cerebrais. Na adolescência e mesmo na fase adulta, revelava um temperamento difícil e, porque sofresse injunções obsessivas, adaptou-se sem reação, derrapando em caprichos e extravagâncias injustificáveis. Já sua mãe, Dona Angélica, a orante, possuía conquistas espirituais significativas e, amando-a muito, conseguiu encaminhá-la para um matrimônio digno, aliás, programado na espiritualidade, a fim de que a filha tivesse o amparo necessário para triunfar em suas provas. Quanto ao seu pai, já desencarnado, e desencarnara ainda jovem, conforme programação espiritual, para retomar tarefas que deixara interrompidas. Era também uma alma nobre que, naquela conjuntura, porque passava a filha na terra, se associara à esposa nas preces e providências pela sua recuperação. Registrada a tocante rogativa pelos sensores da aparelhagem dos postos de socorro instalados no ambiente espiritual da grande cidade, para fins de socorro ao orbe naqueles dias bulhentos do carnaval, o Dr. Bezerra de Menezes, que naquela estrutura de trabalho emergencial detinha as funções de comando, se resolve por atender de imediato à evocação, dirigindo-se ao lar da apelante na companhia de Manuel Filomeno de Miranda para as primeiras observações e providências. Em lá chegando, e já na ampla alcova do lar confortável de Dona Angélica, põem-se os 2 espíritos a acompanhar, concentrados, as últimas expressões da oração da mãe de Julinda, que se dirigia a Jesus nesses termos, abre aspas, permiti que o Dr. Bezerra de Menezes, de quem tanto tenho ouvido falar, em vosso nome possa vir em meu socorro. Como vós, ele também foi pai e experimentou dor equivalente junto a um filho. Fecha aspas. Nesse ponto, narra Filomeno, abre aspas, observei que a evocação direta ao passado do apóstolo espírita do Brasil sensibilizou-o sobremaneira. Compreendi que ele rebuscava os arquivos mentais a fim de assenhorear-se da aflição que a macerava. Envolvendo-a em terna e dúlcida vibração de afeto, ele falou-lhe psiquicamente. A tua oração foi ouvida, confia e espera. Agora deita e repousa. Fecha aspas. E após ligeiras reflexões, conclamou-me para que partíssemos em visita à enferma. Quem leu a obra Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Franco, editora Leal, de onde sintetizou-se essa narrativa, conhece o desenvolvimento dos fatos, acompanhou a saga dessas almas em luta contra a enfermidade moral e a obsessão, lutas em que a oração se fez luz para que o bem triunfasse. Pois bem, Julinda curou-se a duras penas. O obsessor arrependido veio-lhe ao encontro nos braços maternais, e os pais, aformoseados pela renúncia, plenificaram-se. Vitória da oração. Então, vejam, companheiros, a equipe nos descreve brevemente uma situação ocorrida nesse livro onde
a mãezinha se entrega confiante à oração e os espíritos, no caso o espírito Bezerra de Menezes, vêm ao seu socorro. Mas muito interessante porque quando oramos, os departamentos que recebem essas orações, esses pedidos no plano espiritual, seja onde estivermos, recebem essa oração e as encaminham. Toda oração feita com o coração é ouvida pela espiritualidade superior e os encaminhamentos possíveis são feitos. Agora, essa equipe vai falar exclusivamente sobre isso no que se refere à mediunidade e nos diz, abre aspas, amigo da mediunidade, a oração será a força motriz de tua trajetória. Quando a faculdade despontar nas carnes da alma, convocando-te à vida para a retificação de rumos, através de doações de amor, em favor daqueles com os quais te comprometeste para ajudar, e te sentires ameaçado pelas forças espirituais da ignorância, tentando impedir o teu esforço, é na prece que encontrarás resistências para te manteres de pé e triunfar. Quando ameace desfalecer a tua vontade diante das disciplinas árduas, mas indispensáveis à educação de tuas forças nervosas, a fim de aprenderes a transfundir e transmutar energias na função que escolheste de medianeiro da caridade, será com o auxílio da oração que regenerarás os circuitos internos por onde flui a energia terapêutica, de que serás instrumento valioso para o reerguimento dos necessitados. Serás convidado permanentemente a descer subindo para ajudar, bem como a subir descendo para estares com os teus guias espirituais nesse afã abençoado de ceder tuas faculdades, tornando-te canal entre as expressões físicas da vida e as espirituais. Encontrarás na prece a fonte supridora de estímulos, sustentando-te o equilíbrio nesse desiderato da interexistência em que te apresentarás como trabalhador dedicado, amante do que faz. Muito mais do que inimigos de fora, encontrarás os de dentro, tuas paixões egóicas que geram sombras densas, o mal deixado para trás que ainda não recuperaste, e sombras que se podem dourar, oriundas da ignorância que ainda carregas. Irás precisar da oração a fim de diluí-las, ensejando-te orientação segura na trilha por onde segues. Anota estas frases, amor, com que a benfeitora Joana de Ângeles nos brinda, tomando-as como roteiros e armaduras indestrutíveis para a tua vida mediúnica. A oração é combustível excepcional, lubrificante na máquina da vida, interfone para falar aos ouvidos divinos. Fecha aspas. Essas 3 frases que acabamos de ler são cada qual de um livro. A primeira, A Oração é Combustível Excepcional, é do livro Dimensões da Verdade, capítulo Impedimentos, Joana de Ângeles, psicografia por Divaldo Pereira Franco. A segunda, Lubrificante na Máquina da Vida, é do livro Lampadário Espírita, capítulo 33, também Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo. E Interfone para Falar aos Ouvidos Divinos, do livro Convites da Vida, capítulo 31, Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Dando prosseguimento, nós vamos ver agora o item 1.2, a oração no Evangelho. E a equipe faz várias perguntas, trazendo as respostas sobre a questão da oração.
Nós vamos ler na íntegra as perguntas que forem possíveis hoje. Número 1. O que é a oração? Abre aspas. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Fecha aspas. Trecho do Livro dos Espíritos, questão 659. 3 expressões que nos dão a síntese perfeita do que vem a ser a oração. Pensar, forma de se manifestar do espírito que já adquiriu a consciência de si mesmo. Aproximar-se, reduzir distâncias, abre aspas, vibratórias naturalmente, fecha aspas, que nos separam da eterna causa. Pôr-se em comunicação, sentir a presença, a um só tempo imanente e transcendente do Supremo Ser. São 3 etapas de um processo que ligará nossas tomadas psíquicas ao influxo inspirativo que promana de Deus e nos colocará no rumo certo de nossas aspirações mais altas. Anteriormente, já os espíritos superiores nos haviam esclarecido. A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Abre aspas, o Livro dos Espíritos, questão 649, fecha aspas. Elevar o pensamento não é outra coisa senão aumentar o grau, a potência, movimentar algo de uma posição para outra mais acima. Devemos entender, portanto, que não basta pensar em Deus. Há-se que pensar com elevação. Largar os comezinhos interesses do nosso existir para buscar os ideais de enobrecimento, de beleza, os que promovem a vida e o ser aos escalões superiores da evolução. Santo Agostinho, ao se referir à prece, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. A prece, pois, não se pode jamais constituir numa repetição maquinal de palavras sem a participação efetiva dos sentimentos. Será, ao contrário, profunda, vibrante, amorosa, um ímpeto de reconhecimento ao Todo-Poderoso, fonte de todas as dádivas recebidas. Pergunta número 2. Agrada a Deus a prece? Assim perguntou Allan Kardec aos espíritos superiores que responderam, abre aspas, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Fecha aspas, abre parênteses, o Livro dos Espíritos, questão 658, fecha parênteses. Reparemos que, ao nos esclarecerem quanto à desnecessidade das fórmulas, os espíritos puseram entre aspas, se for lida com os lábios, demonstrando que o aspecto fundamental a considerar é a pureza do coração, ou seja, o clima de elevação mental indispensável para que a comunicação se complete a nível de consciência. As fórmulas podem ser instrumentos valiosos no processo oracional. E não poderia ser de outro modo, pois o próprio Jesus nos legou uma linda oração, a mais bela de todas e mais completa, que é o Pai Nosso, e os Espíritos, muitas outras belíssimas, nas páginas finais de O Evangelho segundo o Espiritismo. Há momentos mesmo em que a prece lida constitui um socorro divino, quando o pensamento se encontra em desalinho e não temos condições imediatas de harmonizar-nos para a oração. Lendo uma prece de alto valor espiritual e esforçando-nos por sentir o seu conteúdo, acalmamo-nos, ligamo-nos a Deus e a serenidade retorna. Isto porque uma prece concebida por uma alma de escola
ainda que transcrita muito tempo depois, conserva-lhe o magnetismo que emana do poder da palavra inspirada e santa. Queridos companheiros, por hoje ficamos aqui. No próximo encontro, vamos dar continuidade a esse estudo. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um.